Nós vamos começar a leitura lá em Êxodos, no livro de Êxodo, no capítulo 23. Então, tá lá no comecinho da Bíblia, né? Êxodo, Gênesis, aí vem lá. Êxodo. Nós vamos ler o 23 e nós vamos ler do 20 ao 25. Tá aqui, ó. Êxodo 23, do 20 ao 25. Então, o que acontece, né? Não sei como foi o caminho que vocês percorreram. Deixa eu falar só um parentezinho aqui, né? Se você ainda não é casado, se você não está aqui com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, não pense que essa palavra não é para você. Porque você está plantando para o futuro. E se você chegar lá preparado, você vai evitar muita dor de cabeça. E você vai chegar mais rápido do que a gente que veio lutando. Fala lá, em casa nós fomos 7 anos só de briga, né, bem? 7 anos, né? Nossas famílias, elas não nos preparam para o casamento. Não nos preparam para os conflitos que virão, né? Muitas vezes nem nossos pais eram preparados para ter um casamento adequado, né? Então a gente não vem preparado e a gente sofre muito. Então, glória a Deus pelos jovens que aqui estão, que vão poder chegar lá e falar, opa, lembrei desse negócio aqui, ó, tá acontecendo isso e eu sei que isso aqui tem uma razão. E você vai poder batalhar com as armas espirituais que o Senhor entregou na tua mão nesse momento. Então, receba e leva para o coração. Amém? Então, Êxodos 23, 20. Por que eu estou falando disso? Porque eu não sei como vocês vieram parar aqui na Austrália. Qual foi o planejamento? Se Deus levou uma revelação até você? Se Deus te enviou? Se você veio na teimosia mesmo, falando, eu vou e Deus vai me ajudar, né? Eu não sei como foi. Mas para mim e para minha família, morar fora era um sonho de longa data. Antes mesmo de eu casar, eu já sonhava com isso. E quando a Natália falou para a avó dela, que era ainda muito próxima da família dela, que nós íamos nos casar, a primeira coisa que ela falou foi assim, ele vai morar fora e ele vai te deixar. E como Deus é bom, porque Deus é bom, e Ele nos dá a oportunidade de provar para o mundo que o mundo está errado. As pessoas podem olhar para você e te julgar de 1001 formas, mas Deus vai te dar a oportunidade de provar que elas estão erradas. E Deus me deu a oportunidade de provar que, hoje com 21 anos de casado, que eu não abandonei minha esposa, mas eu trouxe ela junto para o meu sonho. Amém? Então nós não vamos deixar as nossos entes queridos, mas nós vamos trazê-los juntos para viver conosco o nosso sonho. E eles vão sonhar conosco, e eles vão fazer parte das nossas conquistas. E aí nós seremos juntos mais do que vencedores. Não só porque um quer, mas porque esse é o sonho da família. Amém? Então quando lá atrás nós começamos a sonhar com isso, nós viemos para cá, sondar a nossa terra, que é o título, né, da palavra de hoje, que se é que eu posso dar um título, né, eu coloquei assim, Conquistando a Terra Prometida. Então, lá atrás, quando nós sonhamos com a Terra Prometida e nós viemos sondar a Terra, então o que nós fizemos? Viemos de férias para cá, para reconhecer e tal, e ver, e aí, dá para ir, não dá para ir, ficava preocupado com a Natália, se ela ia se adaptar, não ia se adaptar. Então, nós viemos sondar a Terra. E quando nós voltamos como aqueles que sonham, como Josué e Caleb, que dizia, não, a terra é boa, é para lá que a gente quer. E o nosso pastor nos entregou essa palavra. Ele com muita dor no coração e até um pouco contrário a essa decisão, mas ele nos entregou essa palavra, que está em Êxodo no singular, 23, capítulo 23 e 20 a 25. E diz assim, leia comigo, por favor. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E eu os destruirei,
Não adorará os seus deuses, nem lhes dará culto, nem fará conforme as tuas obras. Antes os destruirá totalmente e despedaçará de todo as suas colunas. Então, no 25, servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém? Aleluia. Então, essa palavra aqui de Êxodo, Deus nesse momento, ele estava entregando pro povo do Egito, né, a palavra da terra prometida. É aqui que o Senhor diz, olha, eu tenho algo melhor para vocês. Eu tenho uma terra que emana leite e mel. E aí ele envia... Tá com sono. E aí ele envia essa palavra no coração do povo que saiu do Egito. E quem já leu o livro de Êxodo, e também lá o livro de Números, né, há de concordar comigo que o povo era um pouco resistente, né? Então o tempo todo eles resistiam, qualquer dificuldadezinha que dava, eles já falavam, mas por que o Senhor tirou a gente lá do Egito para a gente vir morrer de fome aqui no deserto? Ah, por que tirou o Senhor lá do Egito para a gente morrer de sede aqui não sei aonde? Então, assim, eu tô falando assim num tom de piada, mas a verdade é que quando nós estamos a caminho das nossas conquistas, por vezes nós passamos por esses momentos, onde a gente se questiona, fala, ô Senhor, se fosse para viver isso, preferia nem ter saído de lá, sabe? Se for para mim vir aqui, para mim ser humilhado desse jeito, se for para mim vir aqui, para mim passar por essas circunstâncias. E isso não agrada o coração do Senhor. Porque todas as coisas que acontecem na nossa vida, eu até marquei aqui, né? Coloca assim, existe um propósito e um tempo certo para tudo que acontece na vida daqueles que servem ao Senhor. Está lá em Eclesiastes, não com essas palavras, né? Eclesiastes 1, mas nesse sentido. Né? Há um propósito e um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Então, às vezes, nós não estamos vivendo ainda o tempo certo, mas nós estamos frustrados, irados, sentindo. E é importante que na hora da guerra, nós tenhamos um coração manso. E um coração que não murmura contra o Senhor. E eu estou falando isso não é porque eu estou ensinando para vocês, eu estou falando para mim que eu também tenho que viver. Porque a palavra é do Senhor para nós, não é minha para vocês. Porque quando a gente passa por dificuldade, Deus assim sabe, a gente também tem as nossas lutas. Você vai lá e falou, Senhor, pelo amor de Deus. Né? Quem é mais próximo da gente sabe, a gente está vivendo um momento muito difícil no lugar que a gente mora, por causa de barulho, uma circunstância. E eu falava, Senhor, quantas mil casas tem nesse lugar? Por que o Senhor me abriu justo essa? Para mim viver isso. Eram as minhas dores. A gente tem as nossas dores. A gente tem que colocar sim ela diante do Senhor. O problema é quando nós questionamos os porquês do Senhor. Não questione os porquês, mas questione os praquês. Mas eu sempre dava aquela minha chorada, mas falava, Senhor, eu sei que tem um propósito. E quando o seu propósito se cumprir, eu sei que eu vou sair mais forte lá do outro lado. Então, é importante que nós venhamos a entender que o Senhor, Ele nos entregou a palavra. E se você saiu lá do Brasil para cá sem uma certeza muito grande que aqui era o teu lugar, que aqui é onde você quer estar, que viver na Austrália é o teu plano de vida no longo prazo, eu digo para você, receba essa palavra para o teu coração. Receba essa palavra. O Senhor não te trouxe aqui por acaso. O Senhor não te trouxe aqui para você diminuir a tua posição profissional. O Senhor não te trouxe aqui para você ficar lutando para entender uma língua que é difícil para entrar na tua cabeça. Não é esse o propósito dele para a tua vida. Os propósitos do Senhor são maiores. Ele nos desafia porque ele acredita que nós podemos voar mais alto. Ele acredita e nós precisamos crer assim como o Senhor crê. Então, coloquei aqui, quando nós estamos alinhados aos propósitos do Senhor, os acontecimentos de nossas vidas, eles nos levam a viver aquilo que o Senhor tem para nós, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Então é importante estarmos alinhados com o propósito do Senhor, saber qual é o propósito. Por exemplo, você acha que no meu coração não pesa o fato de eu falar, Senhor, nós já servimos tanto mais o teu reino, nós já fomos tão mais presentes, e hoje é aqui, uma gotinha aqui, uma ali. Mas o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe. O Senhor estava preparando esse povo aqui por 40 anos para eles entrarem na terra da promessa deles. O Senhor respeita o nosso tempo, meus irmãos. Não se cobre se não chegou o teu tempo ainda, porque a hora que chegar o teu tempo,
A hora que chegar o teu tempo, o Senhor vai te levar para onde você tem que estar. Talvez se hoje eu não tivesse trazido a palavra, talvez eu não estivesse aqui. Tanta coisa acontecendo, precisando ajudar a família, o suporte. E o Senhor, ó, meu irmão, é você, sua vez, preciso de você, vai lá. E você vai. E eu tenho certeza que a hora que a trombeta soar, você vai estar presente. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Então não cobre o teu coração, se você está na mesma situação que eu, né? Não cobre. O Senhor vai te colocar no momento certo, onde você precisa estar. Fique em paz. Amém? É importante que a gente tenha esse anseio de servir. Está no nosso coração, né? Então aqui o Senhor entrega a palavra, diz, olha, tem uma terra, e eu vou enviar os meus anjos adiante de ti para lá. E você vai chegar lá e você vai conquistar. E aí que entra a questão dos casais, né? Porque poucas pessoas vêm para cá sozinhas, eu acho, diria. Quantas pessoas vieram aqui em casal? Você pode levantar a mão para a gente ver, só para mim entender qual é a... então, bastante gente vem em casal, mas muitos não. Então quer dizer que... Porque é muito incomum você ver assim, a pessoa que vem para cá sozinha, e às vezes se não é cristão, é muito difícil ver ele na igreja, mas geralmente você vem em casal. Talvez porque isso você já está um pouco mais maduro, né? Porque sair do Brasil não é fácil, custa caro. Aí você vai ter um pouquinho mais de dinheiro quando você já está casado, né? A vida já avançou um pouquinho, mas talvez foi. Os que não foram, glória a Deus por isso, porque eu gostaria de ter vindo para cá muito mais cedo, mas tem um tempo certo para a tua vida, que não vai ser o mesmo do irmão, né? Então a gente respeita isso na vida do Senhor. Então, quando você vem para cá como casal, tudo se torna um pouco mais difícil. Porque, via de regra, me corrija se eu estiver errado, um quer vir e o outro não. Um sonha vir e o outro não. Um está disposto a pagar o preço, o outro está também. Só que não é por causa do projeto dele, é por causa do projeto da pessoa que ele ama. Na maioria dos casos, se não é teu caso, desconsidera, mas eu acredito que muitos são assim. E aí é que entra a luta entre os casais, porque existem dias e dias. Eu falo que por anos eu sonhei em estar aqui, e Deus sabe o quanto o Covid me fez sonhar, porque a gente queria ter vindo, o Covid não deixou, e a gente ficou sonhando, eu sonhava, eu falava assim, eu só quero acordar e estar lá. Eu não quero mais nem estar aqui. Chegou uma época que eu falava para a Natália, nós não vamos mais sair aqui, nós vamos sair quando chegar na Austrália, vou guardar meu estoque de energia para sair, para quando eu estiver lá, que eu não quero mais sair. E a expectativa era gigante, Só que quando a gente chegou aqui, eu jamais imaginei que eu fosse viver aquilo, porque nós chegamos e nós fomos para a City, primeira coisa, dia seguinte chegamos, fomos se perdemos, não tinha chip de celular, daí fomos para o hotel, e aí no dia seguinte fomos para a City. E eu odiei. Meu Deus do céu, eu olhei pra cara da Natália quase chorando, falei assim, meu Deus, como eu queria poder fechar meu olho e sumir daqui. Assim, foi um negócio de maluco que a gente viveu lá. Sabe, a gente entrou no Burger King, como é que eu gosto, e tava cheio de um pessoal meio complicado, e foi uma situação, e a gente ficou assim, apavorado. E aí, por que eu tô dizendo isso? Pra denegrir? Lógico que não. Mas para mostrar que nem sempre as situações vão realizar. Você tá vivendo teu sonho. Só que as coisas não são exatamente do jeito que você pensava. E mesmo vivendo o sonho, a gente vai se fadigar, a gente vai se cansar, a gente vai pensar se vale a pena. E isso é o que a gente precisa ter dentro da nossa estrutura emocional, como casais. E lá em casa nós temos uma regra, difícil de ser cumprida, mas ela existe, e ela diz o seguinte, quando um está nervoso, o outro não pode estar nervoso. Então, às vezes, por exemplo, se eu estou irritado com alguma coisa, a Natália tenta ficar irritada porque eu estou meio nervoso, eu falo de um jeito mais de atravessado, daí ela tenta ficar irritada. Não, essa posição eu já tomei, é minha. Eu estou nervoso hoje. Não fique nervosa também. É a minha vez. A tua vai ser lá na frente. E funciona. Porque eu falo assim, se os dois perderem o controle ao mesmo tempo, aí dá ruim. Aí a coisa vai pro brejo. Então, é importante que nós tenhamos equilíbrio emocional. E é importante que, se você é o que sonhou estar aqui, se você é o que se pôs à frente, falou, não, nós vamos viver o meu sonho, nós vamos viver juntos, você vai ver, vai ser bom. Desculpa, meu irmão, minha irmã. Bota nos teus ombros esse peso aí, carrega mais do que a outra pessoa. Porque, afinal, o sonho é teu. Então, pague o preço para que o teu sonho se torne o sonho da outra pessoa. Não deixe que ela tenha que carregar a tua cruz. Pega aqui, põe no ombro e fala, eu escolhi, é minha. E você vai vir comigo e no que depender de mim, você não vai sentir esse peso. É a nossa responsabilidade, tá? Então,
Nós estamos falando disso por quê? Então, nós recebemos a direção. Se você não recebeu lá do Brasil, receba daqui. Essa terra é a sua terra prometida. Você está aqui, existe um propósito para você estar aqui. Pode não ser para o resto da tua vida, Deus que sabe. Mas hoje você está aqui, viva o hoje e o agora com um propósito e não como uma ocasião. Então, nós vamos... o tempo é bem curto para fazer tudo que eu coloquei aqui, mas... eu vou tentar ser breve. Eu separei 7 pilares, é óbvio que na minha visão, né, em que os casais devem estar posicionados, né, 7 pilares que nós devemos estar posicionados sobre eles, como a estrutura do nosso relacionamento e da nossa família, para que então as bênçãos do Senhor cheguem até nós da forma como o Senhor planejou. Porque, creia você ou não, muitas vezes nós impedimos que Deus entregue as bênçãos que Ele planejou para nós. Parece loucura, mas nós não temos, às vezes, estrutura emocional, nós não temos estrutura gerencial, existe a palavra? Mas nós não sabemos gerir, às vezes, aquilo que o Senhor quer botar na nossa mão. Aí, você imagina o Senhor falar, você está lá ganhando, sei lá, $1.000 por mês. Aí você fala, Senhor, eu preciso que a minha família ganhe $10.000 por mês, Senhor, essa é a minha meta, eu preciso. Aí o Senhor olha para você e fala assim, meu irmão, tu não entrega o teu dízimo de 1.000? Porque a hora que tiver 10.000, que tiver que entregar o que você ganha hoje de dízimo, você vai ter coração para isso? Ah, eu vou, é claro, porque você não ganha ainda. Mas e a hora que tiver no bolso? Vai ter? Talvez não. E aí o que você faz? Você separa a bênção de você. Generosidade. O nosso coração tem que ser generoso. Nós não entregamos o dízimo para a casa do Senhor porque o pastor fala, ou porque a Bíblia fala, ou porque está lá no Antigo Testamento, ou porque está no Novo. Não, é porque nós somos pessoas generosas. E sempre que nós temos a oportunidade de abençoar, nós a abençoamos. Nós derramamos sobre a vida das pessoas. Sempre que alguém pede, a Bíblia diz, você emprestarás, mas não tomará emprestado. Isso é o princípio da generosidade. E se você não tem vivido isso ainda, coloque isso em prática. Se você ainda está naquela de pesquisar no YouTube para entender, dízimo é bíblico ou não é bíblico, meu irmão, para com isso. Seja generoso. Olhe e fala, Senhor, por essa causa, eu coloco as minhas finanças. É generosidade. Não é ninguém mandando. Porque se você trouxer aqui porque alguém mandou, o Senhor não vai se agradar. Sabe aquele presente que você leva e você fala, paguei caro, mas o cara é chique, eu vou dar isso aqui. Aí você não está feliz, o cara não vai gostar. Mas quando for de coração, vai alegrar o Senhor. Então, desviei do assunto, mas vamos lá. Deus no centro do casamento. Nós vamos lá para Josué 24:15. Josué, o livro lá de Josué, que é um dos espias da terra de Canaã, que nós vamos ler um pouquinho mais adiante, se eu conseguir chegar lá. E lá em Josué 24:15, Josué 24:15, Josué 24:15 diz assim, ó, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirá. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Isso é Josué falando, escolhe. Quem é que você serve? É ao Senhor? Então sirva de todo o teu coração. Não fique em cima do muro. Não fique procurando desculpas para não fazer aquilo que o Senhor espera que você faça. E aí aqui, eu coloquei assim, uma família adora a um único Deus, amém? A um único Deus. E se hoje você vive divisão, sei lá, minha esposa não vem, ou seu esposo não vem, meu irmão, em nome de Jesus receba. O Senhor vai converter o coração, não só do teu cônjuge, mas também dos teus filhos, mas também dos teus pais que estão lá no Brasil, dos teus irmãos, em nome de Jesus. Se você tem orado por eles, você não tem orado em vão. O Senhor vai alcançá-los, o Senhor vai entregar a vida eterna para eles, em nome de Jesus. Não há divisão que prevaleça diante do Deus vivo e todo-poderoso. O Senhor vai curar, tirar toda a amarra, tirar toda
toda dificuldade de abrir o coração para receber o amor e o carinho e a salvação do nosso Deus, amém? Então, uma família serve a um Deus, né? E aí eu coloquei aqui, e a gente tem isso por verdade, né? Eu falo, nossa família, que a família vence em concordância. Se você está em discordância do seu cônjuge, Deus não abençoa. Ainda que o que você está brigando por seja o que Deus quer te entregar. Deve haver concordância. Então, se você está em desconcordância sobre uma decisão, significa que não é o momento de tomar. Aí você olha e fala assim, não, mas eu vou tomar essa decisão porque eu sei que eu estou certo. Ela não concorda ou ele não concorda, mas eu vou tomar porque é importante e eu estou certo, vai dar certo lá na frente. Não vai dar certo, meu irmão. E se der certo, você tomou debaixo de rebeldia, espírito de rebeldia. Não era para ter tomado. Se você está vivendo um momento em que você não tem concordância com o seu cônjuge, take your time. Coloca ali e fala, Senhor, vamos orar por isso. Ah, minha esposa, olha, eu quero fazer isso, tô sonhando, vai dar certo, tá? Não acho, não. Aí tu pega e fala assim, então vamos orar pelo propósito. Não coloque a sua vontade sobre a vontade do seu cônjuge, porque você está desmerecendo a pessoa que está com você. Então, você ore e no momento certo e oportuno, ainda que esta pessoa não tenha comprado os seus planos, se ela estiver em concordância com você, então vamos junto. Porque se der certo ou errado, vocês dois vão pagar o preço junto. Então não é justo que você tome de maneira arbitrária a sua decisão. E depois os dois tenham que pagar por ela. Ou colher os frutos dela. E aí, se acontecer de colher os frutos, o que vai acontecer? O cônjuge vai ficar toda hora. Olha lá, eu fiz e deu certo aí, ó. E você falou que era não. Então, tome debaixo de concordância as suas decisões. E uma família que está em concordância está apta a receber as bênçãos do Senhor. Os céus se abrem na vida daqueles que estão em concordância, porque o Senhor, ele respeita a concordância. E aí, nós vamos dar um pulinho lá em Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Tá, desculpa por estar um pouquinho rápido, mas... então, lá no 5:21 diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Cristo. Então, nós voltamos àquele assunto, submissão. E aí eu coloquei aqui uma frasezinha que eu entendo por ser correta, sabe? Que diz assim, ó, a submissão bíblica ela é mútua, harmoniosa e funcional. Então, nós temos que entender que muitas vezes, nós como homens, né, como sacerdote do lar, que a nossa esposa vai estar certa. E nós temos que nos submeter à nossa, como é que a gente chama isso? Nossa, perdi a palavra aqui, mas como é que chama? Perdi, não vai voltar. Mas nós temos que submeter essa posição de quem está sempre certo, de quem não erra, de quem sempre sabe a resposta das coisas. Nós temos que nos submeter e falar assim, não, ela está certa. O que ela falou está certo. Principalmente na hora da raiva. Porque às vezes na hora da raiva a pessoa fala uma coisa que você sabe que está certo, mas você não dá o braço a torcer, porque a pessoa não falou do jeito que você queria. Então, nós temos que ter maturidade para reconhecer e olhar e falar assim, não, é verdade, estou errado nisso aqui, estou errado. Pelo menos reconheça. Então, os outros, porque são 7, né? E eu ainda estou no segundo. Então, como só tem 6 minutos, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou pedir para vocês abrir a Bíblia, confia em mim, tá lá. Se vocês quiserem notar e ler em casa, vai fazer a coisa aí um pouquinho mais rápido, né? Mas o terceiro pilar é o amor sacrificial e o compromisso. Isso, para mim, é um dos principais pilares do casamento. Porque, eu já falei no passado aqui, né? Aquele que se casa esperando que o outro o faça feliz, está fadado à infelicidade. E aí é para os jovens, né? Se você vai casar, case pensando, eu vou fazer aquela pessoa a pessoa mais feliz do mundo. E às vezes a Natália me perguntava muito no passado, porque ela era bem ciumenta, eu não muito, e ela falava pra mim, por que você não tem ciúme, você não me ama? E eu falava assim, não, é porque eu sei que se você pisar na bola, você vai perder o melhor homem que você poderia ter para sua vida. E não é porque eu sou o melhor que todo mundo, mas porque eu tenho a missão de fazer ela feliz. Então, isso dá segurança para você. E os jovens que podem ser ciumenta, coloque isso no seu coração.
Fala assim, porque eu sei que o ciúme faz parte do ser humano, né? Mas coloca isso no seu coração. Fala assim, se você me perder, você perdeu a pessoa que tinha o propósito de fazer feliz essa terra. Tu tá enrolada. Ou enrolado. É verdade, né? Então, o amor sacrificial e o compromisso. Tá, vamos avançar aqui um pouquinho. O pilar número 4, né? Comunicação verdadeira e sabedoria nas palavras. Está lá em Provérbios 15:1. Eu vou abrir rapidinho aqui, porque eu não me aguento, né? 15:1, tá? É no número 4. Porque Provérbios é o meu livro favorito da Bíblia, eu diria, sabe? Então, Provérbios 15:1. Ah, tá aqui atrás já? Vamos rápido. Aí diz assim, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Isso é uma coisa que eu tento praticar na minha vida todo dia, mas é difícil. Também porque já nasce com o espírito de ser grosso, né? É difícil. Porque às vezes não é. Eu falo pra Deus, às vezes eu tava orando falando assim, o senhor me deu uma cara de bravo, eu não tenho culpa por isso. Porque todo mundo em casa fala, você tá cara de bravo. Miguel fala, você tá cara de bravo. Sabe? Eu falo assim, eu não escolhi ter essa cara aqui. Eu queria ter um bonitinho, de olho azul, rostinho redondo, mas Deus me deu. Então, eu não tenho o que fazer. Às vezes eu nem tô bravo, tô por dentro feliz e radiante, mas a pessoa olha pra mim e fala, não chega perto dele. É a vida. E as palavras sim, eu já coloco a minha culpa aqui, porque às vezes as palavras não são como vocês esperavam. Mas Deus conhece os intentos do seu coração. E ele é fiel e justo para abrir o coração da pessoa para entender a sua real intenção. Porque a máxima da comunicação, para aqueles que é da área do marketing, né, diz assim, ó, a mensagem não é aquela que você entregou, mas é aquela que foi entendida. Então, o que você fala, não é o que você quiser, mas não quis dizer isso. Tudo bem, você não quis, mas o que a pessoa entendeu é responsabilidade sua. Porque você falou. Então, nós temos que, na maior parte do tempo, ficar tentando. Né? Tipo, deram mais 18 minutos? Ou não? É? Então tá bom. Fico feliz, né? Porque não é que deu trabalho. Glórias e aleluias. Então agora eu vou com um pouco mais de calma, porque eu tava na velocidade máxima aqui. Então vamos lá, vou tomar água agora para comemorar. Porque não parece, mas eu tô nervoso. Eu não deixo transparecer, talvez eu deixe, não sei. Mas eu tava falando sobre a mensagem que a gente entrega, né? Então toma cuidado com as nossas palavras. Eu sei que não é fácil, não tô aqui fazendo apologia de, não, sou família perfeita. Não é isso. Mas pelo menos você tem que estar se preocupando com isso. Você pode até errar. E a gente erra, e erra muito. Mas a gente tem que estar se preocupando em acertar. A minha preocupação é que muitas vezes nós erramos e o nosso cônjuge não nos dá a oportunidade de consertar. E eu falo isso por experiência própria, porque quando nós nos casamos, eu era uma pessoa que assim, pisou, até hoje é meio difícil, mas na época, se pisou na bola, você não vai ter uma segunda chance. É uma só. E aí a Natália sofria muito, porque eu não só não sabia pedir perdão, quanto eu não sabia perdoar. Então, se pisasse na bola, ela vinha pedir perdão, também, só que ela também não sabia pedir perdão, também, era difícil também. Mas se viesse pedir perdão para mim, ia ser difícil, ia ser difícil. E isso é a graça do Evangelho, porque eu tenho certeza que a pessoa que um dia eu fui o velho homem lá atrás, meu Deus do céu, era uma pessoa assim que desagradava demais o coração do Senhor. Mas o Senhor, diante da tua caminhada, trajetória, ele te faz crescer. Então nós temos que olhar sim para o velho homem, nunca nos esquecer dele e sempre olhar e falar assim, eu estou melhor? Eu estou melhorando? Não, mas tu ainda continua sendo grosso. Tá, mas tá melhor? Porque é importante que você esteja progredindo. Porque o Senhor é um Senhor que nos leva para o alto. Não nos mantém nas planícies. Então, desse item aqui, né, comunicação, a verdadeira sabedoria nas palavras, nós temos que ter diálogos fortes e maduros. Ouvir antes de falar, o que é difícil para muita gente. Resolver conflitos com mansidão e não guardar mágoas. Se a pessoa se deu o trabalho de vir te pedir perdão, perdoe, aceite, exercite a sua humildade. Pilar número 5.
administração sábia das finanças. E aí nós vamos dar um pulinho rapidinho em Provérbios, livro de Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. Tá umas páginas para frente da que nós acabamos de ler, né? E lá em Provérbios 21, 5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância. Aqui é na linguagem de hoje, né? Então, assim, ó, os planos... diligente, usou a minha palavra. Então, os planos do diligente levam à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Meus irmãos, aí eu falo, vamos olhar para dentro um pouquinho agora, como é que tá as nossas finanças? Porque um dos maiores índices de separação é decorrente da vida financeira do casal. E as finanças, elas são um reflexo da sua vida com Deus, primeiramente, da sua fidelidade para com o reino do Senhor e depois das suas emoções. Por quê? Porque eu falo lá em casa, eu falo para a Natália, eu falo assim, a gente não sabe esperar. Deu vontade, a gente compra. Eu quero um negócio aqui. A gente espera 2 dias no máximo, mas tem que comprar. E isso, eu sei que está errado. A gente olha e sabe que está errado, só que a vida às vezes ela é tão dura, tão difícil. São tantas coisas acontecendo que nós pensamos, mas eu tenho o direito de me dar esse negocinho aqui, né? Afinal, eu trabalho tanto. As suas finanças não permitem. As suas finanças não dizem a mesma coisa. Mas você fala, eu mereço. Eu vou cavar a mão um pouco esse buraco. Tô lascado para tampar, mas eu vou. E eu falo porque a gente também vive assim, então eu não tô dizendo que... Mas é errado. É errado. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós que nós tenhamos uma vida financeira saudável. A gente gasta o que a gente menos do que a gente pode, na verdade é essa, né? A gente sempre gasta menos do que a gente pode. Não viver no limite. E aí nós temos que nos lembrar de 2 pilares, eu diria aqui. O primeiro deles, seja dizimista na casa do Senhor. Tá? Eu não estou aqui dizendo para você isso com uma da boca para fora. Eu sei, e se um dia Deus me der a oportunidade, nós vamos trazer para vocês o testemunho do que o dízimo fez nas nossas vidas. E meus irmãos, viva testemunho. Sabe? Tome posse da palavra e diga, Senhor, hoje a situação financeira está terrível, está terrível. Eu vim para esse lugar aqui, eu não sei nem como pagar as contas. E, nossa, meu Deus, eu não aguento mais trabalhar e eu não guardo 1 centavo no fim do mês. Meu irmão, coloca nas mãos do Senhor. Faça um voto com o Senhor. O Senhor ama votos. As pessoas pensam que fazer votos com o Senhor é barganha. Não é barganha. Fazer votos com o Senhor é demonstrar que o teu coração está pronto para um propósito. Não é barganhando com o Senhor, não. Coloca nas mãos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso dessa bênção. E eu me comprometo a vir aqui na tua casa e se tornar um dizimista fiel. As minhas finanças, Senhor, precisam de socorro. Eu preciso de socorro. E meu irmão, minha irmã, fez o voto, cumpra, custe o que custar. Por quantas vezes, se você não é dizimista ainda, você vai viver isso ainda. Se você já é, você já viveu. Quantas vezes o valor do dízimo ia fazer falta para você? E aí você vai lá e eu vou entregar o dízimo, é pela fé, porque aquele dinheiro vai fazer falta. E ai daqueles que pegaram o dinheiro do dízimo para pagar as suas contas. Não é assim que funciona com o Senhor. Ele sabe que você tem conta para pagar. Ele sabe que o aluguel vai vencer. E aqui é pior ainda, porque a semanal nós não tem crédito, né? Para pegar no banco, nada, nem limite especial. Ele sabe disso. E o Senhor quer que você aprenda a depender dele. Se você depender de você, não, esse mês não vai dar porque está apertado, Senhor. Aqui, ó, Senhor, meu voto está cumprido, está aqui. E o Senhor vai ter que fazer o milagre para me pagar o aluguel. Por quê? Porque o Senhor não vai me deixar ser envergonhado. E eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar você ser envergonhado. E eu vou contar um parênteses rapidinho, né? Quando nós nos casamos, nós fomos para a lua de mel. E se hoje a gente já não sabe administrar bem as finanças, imagina naquela época, há 21 anos atrás. Nós fomos para a lua de mel e a gente voltou e nós não tínhamos dinheiro para pagar o pedágio. E aí, nós ficamos parados na praça de pedágio e a moça eu falei, moça, tem como passar o cartão? Eu tô com um cheque de $300 que nós tinha ganhado do casamento do patrão nosso, que a gente trabalhava com ele. E eu falei assim, tem como a gente dar esse cheque, não sei, tal. Mas ela falou, não, o senhor tem que ir ali e ficar pedindo para as pessoas que estão passando.
Aí eu desci do carro, parei lá no recuo, desci do carro, fui lá, bati num vidro, a pessoa virou a cara, assim, o vidro tava meio aberto, a pessoa virou a cara pro outro lado e fechou o vidro. Eu falei assim, não, eu não vou passar essa humilhação, não. Não vou. Fui lá e falei, moço, o que é outra coisa que dá pra fazer sem ser essa? Aí você tem que voltar aqui amanhã pra pagar. Aí eu falei, então eu volto aqui amanhã pra pagar, então. Aí era lá no pedaço de Atibaia, quem é da região sabe. Aí nós fomos pra casa e nós alugamos a garagem da nossa casa que a gente morava porque a gente não tinha carro. E quando nós chegamos lá, nós abrimos a porta de casa tal, daquele jeito, chateado com a situação toda, tinha um envelope debaixo da porta, com R$40, né, bem? R$35. E o pedágio ia dar mais ou menos isso. Não era isso, mas a gasolina tudo de volta. E a pessoa que alugava nossa garagem pagou, assim, tipo, sei lá, uns 10 dias antecipado. Então Deus provê. Deus vai mover, meus irmãos, o coração do ímpio para te entregar aquilo que você precisa. Ele vai fazer isso porque ele sabe das suas necessidades. Eu sei que a prova é difícil, mas é na prova que você mostra o tamanho da sua fé. Amém? Então, número 6. Falta só 2, vai dar tempo. Unidade espiritual e vida devocional conjunta. E está lá em Mateus de 18 a 20. Mateus é um pouco lá no Novo Testamento, lá na frente. Mateus 18, 19 a 20. Mateus 18, 19 a 20. Espero que você tenha chegado lá. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Amém? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluia. Isso significa o quê? Que dentro da nossa casa, se você é casado, tem 2. Ou às vezes com os filhos tem 3, tem 4, tem 5. Ali o Senhor está presente. E aí a gente volta para a questão da concordância, porque ele fala aqui, ó, se vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, o meu Pai a fará. Concordância. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela se garante. Coloca em prova. Ele vai entregar o que você está buscando. Amém? Então, concordância. E aí, eu coloquei uma notinha aqui, né? Casais fortes, eles oram junto, eles meditam na palavra, eles servem a Deus unidos. A Bíblia diz que o casal unido espiritualmente tem as suas orações atendidas. Nós acabamos de ler aqui. Então, a pergunta que eu faço para nós é: como está a nossa oração como casal? Qual foi a última vez que você foi para a beira da cama e você botou o joelho junto com a tua esposa? Qual foi a última vez que você e a sua esposa, de pé ou ajoelhado, botou a mão sobre os seus filhos e orou pela vida deles? Quando foi a última vez que nós colocamos os nossos joelhos no chão pelos nossos amigos, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelas causas da nossa família? Se hoje em dia é tão difícil a gente orar até por nós, quem dirá interceder pelas pessoas? Mas isso é importante. O Senhor se agrada da generosidade. Generosidade é o que move os céus, é o que faz nós estarmos aqui. Porque se o Senhor não fosse generoso, Ele não teria entregue seu único filho para morrer por amor de nós naquela cruz. Ele entregou pela generosidade dele e nós ficamos aqui, sabe, morno. Nós temos que avançar, passar de fase, subir esse degrau, passar das nossas próprias necessidades. Senhor, estou orando aqui porque minhas finanças estão ruins. Senhor, estou orando aqui. Não, meus irmãos, não permaneça nisso por muito tempo. Está na hora de ir adiante. Está na hora de você estar orando e intercedendo por outras vidas, por outras famílias, além das tuas causas, porque o Senhor já está cuidando delas. A tua casa, a tua vida já está resolvida. O teu casamento já está na bênção. Vocês estão vivendo bem. Suas finanças estão indo bem. Você tem que estar adiante. E muitas vezes a resposta que nós buscamos está aqui, nessa terra. Às vezes está aqui. E às vezes é aqui que você vai conquistar a independência financeira que você deseja. Às vezes é aqui que você vai conquistar o casamento, longe das famílias, que às vezes dá trabalho para a gente lá no Brasil, que a sogra que critica, não sei qual era o teu problema, não era o meu, mas eu não sei qual era o seu.
Mas às vezes você está aqui, ou então vocês estavam muito apegados à família e o Senhor te tirou. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Porque às vezes você preferiu ouvir o conselho de alguém de lá do que de quem está casado com você. E o Senhor te distanciou, e não é para você sofrer, e não é para você ficar com raiva dele, mas é para você entender que o Senhor te trouxe para essa terra para crescer, não é para ficar eternamente tomando leitinho na mamadeira. E crescer dói. Você acha que eu não olho para meu filho e falo, oh meu Deus, como eu queria viver essa vida? Não ter que se preocupar com a segunda-feira, não ter que se preocupar com quanto... Ele olha e fala, ah, $1000 não é nada. Eu falo, ah, meu amigo, é muito dinheiro. Então, a gente tem que crescer, nós temos que desenvolver. Do contrário, nós não vamos viver o melhor que o Senhor tem para nós. E acreditem, vocês não veem, nós não vemos a vida espiritual das pessoas olhando para elas. Nós não vemos a vida espiritual das pessoas aqui na igreja. Eu olho para você pode parecer a pessoa mais santa na minha visão. Nossa, aquele ali é santo. E a vida está destruída lá em casa. Meu irmão, para de viver de aparências. É muito mais importante que as pessoas olhem para você e vejam em você uma pessoa igual a eu, carrancuda, estranha, que a pessoa não gosta e que tem uma vida de oração. Não estou falando de mim aqui, que eu tenho uma vida de oração, mas assim, que você tenha uma vida de oração dentro da sua casa, que você interceda pelas pessoas, que você encontre tempo para jejuar pelas pessoas que precisam e não só pelos seus próprios propósitos, do que você ficar com uma imagem de santidade. Não é isso que Deus busca. Isso daí lá os judeus já faziam. Ah, vai orar, deixa a cara toda igual lá no desenho do Capão, né? A cara toda desmontada aqui. Ah, eu tô jejuando. Deus não se agrada disso, meu irmão. E aí é por isso que às vezes você olha pro irmão e fala, mas caramba, aquele irmão vive na bênção e eu aqui na capenga. Porque você tá mostrando uma vida espiritual que você não vive e que deveria estar vivendo. E muitas vezes o irmãozinho lá tá vivendo. Então nós temos que entender a nossa responsabilidade. O Senhor espera que a igreja dele esteja intercedendo e orando pelas pessoas e não por elas próprias. Porque quando você está cuidando dos outros, o Senhor está cuidando de você. Amém? Então, glória a Deus, vai dar tempo de encerrar. Nós não vamos ler, porque é um pouquinho longo, mas anote isso daí. Leia em casa se você tiver a oportunidade. Igual a irmã orou hoje aqui de manhã, falou assim que às vezes a gente não tem... Orou hoje de manhã. Orou no louvor, né? Ela falou assim que às vezes a gente falou assim, o Senhor estava cobrando de mim, porque a gente não estava tendo frequência na leitura da palavra, na busca da palavra. Então, se desafia a fazer isso, a ter frequência, sabe? Se você não consegue, mas pelo menos... O sábado e o domingo, talvez você está em casa, dá tempo de tomar café com a família, abre a Bíblia. Compartilhe esse momento com seus filhos. É importante que os seus filhos estejam vendo você lendo a Bíblia, vendo a sua vida espiritual acontecendo ali na mesa. Ó, vamos ler, vamos explicar, deixe eles lerem se eles quiserem. Às vezes é difícil, porque quem está aqui, o filho aprendeu mais inglês do que português, dá um trabalho para entender, porque a Bíblia nem nós não lê direito, né? Mas deixa ele ler, é importante. E aí, ele vai ver, o meu pai, na hora da dificuldade, ele exercia a fé, ele abria a Bíblia, ele lia a Bíblia. Hoje eles reclamam, meu filho reclama mais, né? Ele não reclama de ler a Bíblia, mas ele reclama de ficar orando. Ixi, o bicho se tribucha no chão, e rola. Mas lá na frente, eu sei que na hora da dificuldade, ele vai olhar e falar, pô, como meu pai resolvia isso aqui? Ah, era assim. É exemplo. Nós temos que dar exemplo, e é através do exemplo que as pessoas se consolidam. Não é através do que a gente fala, não é o que a gente fala. Tem valor aqui, porque aqui está se manifestando a palavra viva do Senhor. Não é a palavra do homem, a experiência do homem. A gente usa a experiência nossa como porque nós vivemos no Senhor. Mas é a palavra do Senhor que edifica e transforma. Amém? Então, lá em Números, eu quero encerrar, o Senhor, através da vida de Moisés, né, ele começa a enviar as pessoas, as tribos para a sua... para espiar a terra prometida, a terra de Canaã, né? E aí algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo isso, é que num determinado momento, vocês leiam em casa, é muito interessante, Moisés, a Bíblia diz que Moisés mudou o nome de um dos representantes da 12 tribos, que era Oséias, e ele falou, e Oséias, que se pronuncia lá em hebraico tipo Hoshea, significa salvação, ou ele salva. E você deve conhecer os dois líderes ali, né, espias da terra de Canaã, como Josué... Agora já falei, ia fazer uma pergunta, mas já foi. Josué e Calebe, né? Só que o Josué é Oséias, não é Josué. E aí,
Quando Deus já conhece teu coração, meu irmão. Eu já sabia quem eram aqueles que iam voltar pronto para conquistar a terra e quem não ia. Mas você tem a oportunidade, através do teu livre-arbítrio, de chegar e falar, não, que sentimento é esse? Não, reverte isso daí. Reverte esse sentimento aí negativo, esse nada vai dar certo, aí tudo tá difícil. Você tem essa oportunidade, até o último segundo o Senhor vai te dar essa oportunidade, porque Ele deu pro ladrão lá na cruz com Jesus. E no último segundo, Ele mudou. Ele mudou a decisão dele. E aí, Moisés, ele muda o nome de Josué, de Oséias para Josué, que em hebraico é Yehoshua, ou Jehoshua. Meu hebraico também é enferrujado, então. Que significa Yahvé é a salvação, ou o Senhor salva. Com o Senhor é plenitude. O nome dele já era salvação, já era ele salva, mas Deus tem o melhor para nós. E ele vem e fala, agora é Yahvé a salvação, dá nome àquele que salva, àquele que traz a salvação. E ao invés de ele salva, agora sim é o Senhor salva. E Josué, dentre os 12 que foram lá, ele e Caleb voltaram e disseram, ei, a terra é boa. E a Bíblia relata, estou atrasado 23 segundos, mas eu vou encerrar. A Bíblia relata que eles vêm, 2 homens tiveram que carregar um dos cachos de uva daquela terra numa vara, cada um no seu ombro, um cacho de uva. Eu coloquei que pesa em torno de 100 quilos, porque um homem forte, que esses caras são fortes, são guerreiros, era um príncipe de cada uma das 12 tribos de Israel, cara forte de guerra, carrega 50 quilos. Os caras carregaram um cacho de uva em 2. Essa é a terra que emana leite e mel. E nós estamos aqui hoje nessa terra. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso. Essa é a tua terra, meu irmão. Venha para a conquista. Deixa para trás aquele negativismo, aquele que você acha não vai dar certo, vai dar muito trabalho, nem sei se eu quero estar aqui. Meu irmão, viva o hoje. Construa o plano e o projeto. E se for da vontade do Senhor para te levar de volta lá para o Brasil, Ele vai te levar com uma mansão edificada aqui e não com as suas finanças destruídas para reconstruir lá de novo. Você não precisa ficar aqui por 100 anos, mas você está aqui hoje. Tome posse desta terra. E nós estamos aqui, não como lá nas 12 tribos de Israel, para guerrear e tirar aqueles da terra que habitavam as terras de Canaã. Nós estamos aqui, meus irmãos, é para trazer bênção para essa terra, é para compartilhar com aqueles que vivem nessa terra o Deus em quem nós temos crido. Essa é a nossa missão aqui. Nós não viemos aqui para tirar a oportunidade de emprego de ninguém. Nós viemos aqui para abrir empresas, para dar emprego às pessoas, amém? Se você tem aqui um sonho de chegar nessa terra e ser um empresário, uma empresária, se você tem um sonho de construir, não se atemorize pelos gigantes que já estão nessa terra. Eu sei que você olha e fala que tem gigantes. Aqui já tem aquela empresa, aquela mulher do cleaner lá, ela já tem 50 funcionários, aquele cara lá da empresa de usinagem, ele já tem 10 funcionários, 20 anos de Austrália, eu nunca vou conseguir. Você vai, meu irmão, em nome de Jesus, porque você teme ao Deus vivo e todo-poderoso, e tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, e em nome de Jesus, Ele entrega para você aqui nessa noite a sua vitória. Os gigantes que essa terra habitam, eles vieram aqui a lavrar a terra para nós. Eles vieram aqui para preparar o ambiente para nós. E nós vamos chegar aqui e já vai estar plantada a uva e já vai estar produzindo caixas de 100 quilos em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Aleluia.